Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Estou aqui, fazendo aquele vídeo que eu prometi, que é você pergunta, eu respondo. E como que vai ser esse quadro? Você vai lá no meu Instagram, né? Tem gente que gosta de falar assim, Instagram. Prof. Fábio Inácio, aí você manda uma pergunta lá para mim e eu vou gravar vídeos semanais respondendo as perguntas. Não foram muitas, né? Mas se você quiser, pode ir lá fazer a sua inscrição que eu vou estar lá respondendo. Você vai ver minha fotinho lá, né? Fotinho de chapéu, aí todo. Né? Então você vai encontrar lá, né? O meu perfil e aí eu vou falar com vocês, né? Bom, eu vou iniciar a pergunta da Fernanda, né? Fernanda que fez uma pergunta e disse assim: sem pouco tempo para estudar, por onde começar, prof? E como dividir os estudos? Então vamos lá, Fernanda, é importante a pergunta. A primeira questão é a gente superar o nervosismo de prova, né? Então, muita gente fica muito nervoso quando vai fazer uma prova. Isso tem muito a ver com o emocional, né? Com a questão da confiança que a pessoa tem que ter. Então, você precisa desenvolver estratégias, né? Para ganhar essa confiança. E isso vem com estudo bem planejado, estudo bem organizado e você superando desafios, né? Depois eu vou falar um pouco mais disso. Então, assim, organizar o tempo, né? Isso é importantíssimo. Fazer um cronograma de estudos, tá? Não ficar estudando ao léu, assim, assistir um vídeo, assistir outro, não. Faça um cronograma, né? Por exemplo, tem pouco tempo, 1 hora, então você vai, todo dia, 1 hora, você vai estudar. Aí você vai fazer o quê? Você vai dividir os horários, né? Por área de conhecimento. Português, matemática, legislação, conhecimentos pedagógicos. Aqui uma dica. Ah, eu vou dividir ao léu? Não. Eu vou pegar as provas que eu tenho feito e tal, vou ver onde eu estou com mais dificuldade. Minha maior dificuldade é conhecimentos pedagógicos, então eu vou dedicar mais tempo aos autores, às questões que falam sobre os autores, etc. E depois eu vou falar também disso aqui, que muita gente me pergunta como estudar os autores pedagógicos, né? Ah, eu tenho dificuldade em legislação? Opa, então eu vou colocar ali também legislação no meu foco. Matemática é um problema? Sim, então vou resolver isso. Por quê, gente? Muitas pessoas falam assim, ah, não, matemática, eu vou chutar todas, né? Essa é uma péssima estratégia, porque o outro candidato ele vai conseguir, né, obviamente, ali produzir um número de acertos maior e ele vai passar na sua frente, tá? Então, é importante você ter um desempenho razoável nas provas de pelo menos 70% nas disciplinas. Por quê? A partir de 70%, nossa, ficou uma cor estranha, né, aqui. A partir de 70%, vou escrever no branquinho ali que acho que fica melhor. A partir de 70%, você começa a ter grandes chances, né, de ser chamado. Ah, com menos também pode? Sim, com menos também pode. Mas 70% te dá uma garantia boa. Né? Então, você tem que ter ali 70 em matemática, 70 em português, 70 em legislação, conhecimentos pedagógicos, 70. É claro que às vezes você vai um pouco melhor em legislação, um pouco melhor em português, e aí você vai equilibrar se você for 60% na matemática, né? Então, mas o ideal é você dividir os horários. Não é ficar estudando uma mesma coisa, né? Ah, eu tenho 3 horas para estudar, vou estudar 3 horas de matemática. Errado, errado. Né? Estuda uns 50 minutos de matemática, faz uns exercícios, depois muda para outra. Por quê? Senão você perde foco, tá? Perde foco. E aí o que, que acontece também? Sempre dê intervalinhos, né? Ah, não posso perder 1 minuto. Aí é que você vai perder. Tá? Então, estudou 1 hora, dá uma levantadinha, toma uma água, né? Dá uma espreguiçada, né? Come alguma coisa e tal, volta para estudar. Também não pode ser intervalão, né? Nem ficar no celular lá, se perdendo no tempo, tá?
Fazer questões, provas e simulados é fundamental, gente. Quem quer passar tem que fazer questões. E aí já vai a minha dica do pedagógico. Você tem um monte de prova, né? Eu mesmo, no meu canal aqui, tem um monte de prova de correção, um monte. O que você vai fazer? Vai assistir essas correções, vai ver as dicas, vai anotar. Falou do Piaget? Anota. Falou do Paulo Freire? Anota. Falou do Vitor Paro? Anota. Crie um caderno, né? Ali de autores, você vai dividindo por temas. Olha, aqui falou desse autor, que legal, vou anotar aqui essas ideias dele, porque às vezes que é a alternativa errada, é aquilo que o autor não pensa. Então tem 3 alternativas certas ali que é do pensamento do autor. Você vai montando um material, né, que vai te dar muita base para você fazer concursos na área pedagógica. Então, o que muita gente faz? Vou ler o livro. Poxa, se você tem tempo, ótimo, né? Só que assim, você ler um livro para um concurso, vai gastar bastante tempo com o livro, né? E aí o que acontece? Cai uma questão daquele livro, 2 questões. Então, o ideal, né? Por exemplo, quando tem prova que tem aqueles muitos links, a VUNESP costuma fazer isso, muitos artigos, né? Os artigos são mais curtinhos, leia os artigos, né? Todos os artigos ali, porque dá para você ter. Tem um vídeo legal que fala ali a ideia do autor. Opa, bacana, você vai lá e assiste esse vídeo, anota as principais ideias, tá? Porque é importante você fazer isso. Legislação, no meu canal também tem bastante coisa. Tem até uma playlist, né? Autores pedagógicos, que tem alguns que sempre caem bastante. Organizar o material, né? Então, antes de tudo, antes de você começar, organize o seu material de estudo, tá? Para você não ficar perdido ali. Tem gente que é acumulador de material, né? Me manda isso, me manda aquilo, e vai juntando, fica com um monte de material e não tem foco e não estuda. Então, você tem que organizar o material de acordo com o seu cronograma. Então, você vai organizar o material, eu vou estudar isso, vou fazer essas questões, tá? Tudo já deixa antes de um jeito. Você vai perder um tempo para organizar? Não, você vai ganhar um tempo, né? Do que você todo dia chega, você tem 1 hora. Aí você chega, aí vai procurar o material, o que eu vou estudar, que vídeo eu vou ver? Não, já deixa a programação. Hoje eu vou assistir esse vídeo do Fábio, eu vou assistir esse vídeo de outro canal, né? Tem muita gente boa aí. Então, você tem que estar de acordo, já organiza. Para no final de semana para organizar a sua semana. Fala, não, vou estudar isso. Viu alguma coisa legal? Acrescenta no cronograma e tal, né? Tenha metas, tá? Metas. Poxa, eu estou fazendo 40% nas provas. Estabeleça uma meta. Eu vou estudar e quero fazer 50, né? Quero fazer 50. Por quê? É importante você ter metas, sabe? Eu quero fazer 60. E aí você começa a trabalhar com objetivo. Professor, eu queria passar da primeira vez. Às vezes não dá, né? Então, às vezes não dá, a gente tem que ter paciência. Professor, quantos concursos o senhor passou? Perdi a conta já. Quantas convocações? Mais de 20. Mais de 20. Eu fui convocado semana passada de um concurso que eu fiz em 2018. Então, assim, mas, então foi, você passou em um monte? Não, passei 1 ano reprovando. 1 ano. Fiz, todo final de semana eu fazia concurso, praticamente, né? E, bom, não passava, não dava, ficava muito longe, né? Classificação muito alta. Aí, comecei a entender que eu tenho que me organizar, estudar, fui pegando as nuances e tal. No ano seguinte, gente, foi a virada de chave. 2018, porque também teve o fator confiança, né? Aí, quando você está reprovando muito, a sua autoestima vai ficando baixa, você vai achando que não é para você, enfim. Então. Eu comecei tarde, hein, gente? Comecei tarde. Eu comecei a fazer concurso de verdade, eu já tinha 46 anos, né? 46, 44.
44 anos, né? Então, eu comecei a passar de verdade bem com 45. Então, nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde para começar. Essa coisa do etarismo, não, tô velho, né? Tô velho nada. Avalie provas anteriores, elas são um excelente diagnóstico. Fiz uma prova de matemática, fui muito mal, tirei 20%. Opa, preciso dedicar na matemática. E isso aconteceu comigo. Fiz uma prova de matemática, arrebentei numa prova, né, nessa fase que eu não estava passando, gabaritei português, gabaritei legislação e gabaritei conhecimentos específicos, né? Gabaritei as três, 100%. E matemática eu fiz 30%, não, eu fiz 60%. Resultado, não passei. Por quê? Quer dizer, passei numa classificação muito longe, porque a galera, mais de 100 pessoas gabaritaram a prova, né? Então, assim, foi uma prova que não estava tão difícil, então a galera que estava muito preparada conseguiu. E eu, né, por conta da matemática, fiquei de fora. E aí eu me conscientizei que eu precisava dedicar na matemática. Aí fui fazer supervisão de ensino em São Roque. Eu dei um curso lá. Aí eu falei, nossa, gente, estou dando curso, preciso passar, né? Não vai ficar feio para mim. Passei em primeiro lugar. O que eu fiz? Matemática 100%. Né? Por quê? Aí eu sei que a galera não foi tão bem em matemática, a prova foi difícil, a nota não foi tão alta, mas eu, né, me destaquei na matemática e nas outras eu fui bem, aí acima de 70%, 75%, enfim. Então, consegui o resultado. Né? Então, é assim que a gente tem que proceder. Né? Deixa eu voltar aqui. E a questão de superar o nervosismo, gente, isso é muito importante. Né? A gente precisa desenvolver estratégias que nos tragam confiança. Isso não tem nada a ver, professor. Tem sim. Por quê? Outro dia assisti um vídeo, né? A pessoa jogando, pegaram uma pessoa qualquer, que não tinha muita habilidade de basquete, ela foi arremessando, errava tudo. Né? Errou 10 arremessos. Botaram uma venda nela e ela foi arremessar de novo. Só que aí tinha uma galerinha lá e a galerinha fingia, né? Como se tivesse acertado. E aí você percebia que a pessoa, né? Poxa, mas ela estava errando tudo. Se ela não estava acertando sem a venda, imagina com a venda. Mas aí, né, quando tiraram a venda de novo, pediram para ela arremessar de novo. Dessa vez ela já acertou 4. Porque a pessoa já criou uma confiança. Quando você cria uma confiança, gente, o que acontece? Você vai melhor na prova. Né? A mesma coisa fizeram com um jogador, né, um jogador amador, obviamente, e ele acertou 9 arremessos de 10 na primeira. Depois colocaram a venda e o pessoal vaiava, como se ele estivesse errando. Aí quando ele foi arremessar de novo, ele acertou só metade, ou menos da metade. Por quê? A confiança caiu. Né? A confiança caiu. Então, o que acontece numa prova? Se eu estou confiante, eu vou lá, marco a alternativa, ok, vou lá, tá, faço a prova legal, minha cabeça está boa. Se eu estou nervoso, inseguro, eu marco uma alternativa e falo, nossa, será que é essa? Porque a de cima foi A, essa foi A também, e a outra foi A. 3 As? Não. Mas eu tenho certeza que é isso. Você começa a desconfiar de você mesmo. E aí você fala, não é possível, eu vou mudar. Não é possível ter 3 As. Né? E aí você erra. Eu passei em primeiro lugar, né, no seletivo de uma cidade, aliás, passei 6 vezes em primeiro lugar, e uma vez tinha uma prova que teve 4 alternativas seguidas, a mesma letra, D, 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 D. Aí e olha que eu já estava, né, numa fase de passar em concurso. Eu falei assim, nossa, 4D, gente. Aí eu olhei e falei, não, mas essa também, essa eu tenho certeza, também é 4D mesmo. Por quê? Você está confiante. Pô, já passei 4, na época era a 5ª vez que eu ia fazer.
Já passei 4 vezes nesse seletivo em primeiro lugar. Você está confiante. Então, você precisa desenvolver estratégias para ter essa confiança, certo? Bom, outra pergunta. Patrícia me perguntou como funciona. Vou aumentar aqui minha carinha aqui. Patrícia perguntou para mim como funciona o processo seletivo de Santana de Parnaíba. Gostaria de saber se ele garante uma certa estabilidade ou já é redigido com prazo determinado. Processo seletivo sempre com prazo determinado, tá? Concurso público, sim, é para vagas definitivas, desde que você vai ter que fazer estágio probatório, né? Enfim, toda aquela questão, cumprir os 3 anos, né? Estágio probatório, mas quando a gente fala de processo seletivo, a gente está falando de um tempo determinado. No caso de Santana de Parnaíba, por 1 ano, né? Por 1 ano de contrato, tá? Então, a estabilidade não tem. Obviamente, quando acabar o contrato, acabou o trabalho, né? Então, o que garante a estabilidade é o concurso público. O processo seletivo ele é apenas para substituir eventuais situações, como, por exemplo, uma licença gestante, alguém que foi designado para uma coordenação, para um cargo de chefia, assessoramento, direção, né, que pode acontecer. Nestes casos, aí entra o processo seletivo. O processo seletivo pode ser utilizado para uma vaga aberta, cargo aberto, uma pessoa que exonerou, uma pessoa que foi demitida, uma pessoa que aposentou? Não, mas tem prefeitura que faz, tem que ficar atento. E se você tem um concurso vigente e tem cargo vago, a prefeitura deveria chamar do concurso, tá? E, gente, porque o concurso é a regra, né? O concurso é a regra, então tem que chamar do concurso, tá? É claro que a prefeitura, ela tem um tempo para fazer isso. Ela não precisa chamar, tem que chamar amanhã, depois, não. Tem um tempo. O concurso é válido por 2 anos, prorrogáveis por 2 anos, né? A maioria das prefeituras faz isso. Alguma prefeitura ou outra faz de 1 ano, mas a maioria faz por 2 anos. Então a prefeitura tem que chamar amanhã. Eu saí da prefeitura hoje, a prefeitura tem que chamar amanhã? Não necessariamente, né? Não necessariamente, tá? Mas existem algumas prefeituras que elas fazem processos seletivos e vão perpetuando ali pessoas, né? E isso não pode, tá? Se a pessoa todo ano precisa daquele cargo, é preciso abrir um concurso público para aquele cargo, tá? Isso aí é uma situação que algumas prefeituras fazem, mas que não é legal, né? O ideal é abrir os concursos públicos, certo? A SA França, SAH, ela não deu o nome, então, aí, né? Franca ou França, não sei. Santana de Parnaíba, Osasco ou Barueri. Qual município é melhor para trabalhar como PEB1? Olha que pergunta difícil, né? Bom, eu conheço 2 aqui, que é Santana e Barueri. Eu acho que para PEB1, Barueri tem um pouquinho mais de vantagem do que em Santana, tá? Mas bem pouquinho mesmo, né? Não é tão assim diferente. São 2 municípios com uma educação muito boa, qualidade, as escolas são muito boas, os alunos, em geral, também são bem... são alunos que eu considero um público bom, assim, né? De trabalhar e tal. Tem dificuldade, claro, todos os municípios, gente. Isso eu falei outro dia. Não existe esse local perfeito, né? Que não tem nada que, isso aqui... Não existe isso, gente. Se existir, você me fala que eu quero ir para lá, tá? Então, a educação é sempre complexa, tem muitos problemas, tal. Mas Santana de Parnaíba e Barueri tem uma boa estrutura educacional, né? Osasco eu não conheço muito, mas também é um município que o salário também é atraente, assim, né? Comparando com outras prefeituras. A gente sempre acha que o professor tem que ganhar sempre mais, né? Mas eu sou dessa opinião, né? Que o professor deveria ser a categoria mais bem paga do país, mas não é a nossa realidade. Mas, assim, o PEB1, dessas 3 cidades, eu acho que são bem próximas, né? São 3 cidades que eu considero boas de trabalhar, tá?
São cidades boas de trabalhar. A Kelly me perguntou uma coisa curiosa. Qual tratamento usei para rouquidão na voz? Olha só, hein? Ser professor é sofrer com voz rouca. É porque eu fiquei, né? Porque qual é a diferença? Quando a gente está na sala de aula, a gente acaba falando tempo, mas porque a gente faz um exercício, uma correção, o aluno fala, né? Tem um debate, então a gente não fala o tempo todo. E aí eu comecei a gravar muito, gravar vários vídeos, né? Porque eu faço vídeos para cursos, né? Eu já passei por vencendo concurso. Então eu entrei num ritmo, faço para o canal, entrei num ritmo incessante de gravações para o Kawaii, eu nunca sei, faço para o TikTok, né? Se você quiser, me procura lá e me segue. Só que lá eu falo de outros assuntos, né? Então, o que que acontece? Aí eu tive, né, fiquei um pouquinho rouco e tal, dei uma forçadinha, e aí peguei uma friagem e a voz ficou péssima, né? Fiquei com as cordas vocais muito inflamadas, e aí eu tentei gravar e fiquei com muita rouquidão, muita dor. Aí eu dei uma parada, usei muito própolis e maçã, né? E água, né, que são três coisas fundamentais. Né? O própolis é bom, a maçã também, para as cordas vocais, e água. Né? Água, evitar tomar café à noite, no momento que eu estou gravando, para ver se preservava um pouco a voz. Tá? Então, gente, essas foram poucas perguntas, né? Espero que vocês entrem lá e perguntem mais sobre mais assuntos para que a gente possa. A ideia é colocar toda semana esse quadro aqui, até para criar uma comunicação com vocês, né? Com o pessoal do canal. Então, assim, você vai perguntar, eu vou responder qualquer pergunta, tá? E só para compartilhar com vocês, recentemente eu fui convocado para o cargo de direção na cidade de Porto Feliz. Essa convocação veio de um concurso que eu fiz em 2018, quando eu estava ali, né? Eu tive a fase de 2017, terrível, né? Em 2018 eu comecei ali a arriscar mais, e aí foi um dos primeiros ali que eu fiz para a direção, e aí eu acabei ficando numa classificação um pouco mais alta, mas aí o concurso, né, foi prorrogado por conta da pandemia, congelado, enfim, aí eles me chamaram. Né? Então fiquei contente, mas vocês sabem, hoje eu estou na supervisão da cidade de Barueri, então gostando muito, né, do trabalho e da prefeitura, então estou satisfeito onde estou, e aí declinei da vaga, né? Fiz alguém feliz, porque eu declinei, eu demorei porque veio o feriado, né? E a informação que eu tinha que tinha que ser pelo correio. Aí a prefeitura me ligou e falou, não, pode ser por e-mail mesmo. Aí imediatamente eu declinei para poder, né, chamar outra pessoa, sempre é importante isso. Então, é isso que eu falo. Às vezes quando você faz uma gama de concursos, né, e você passa ali, você é chamado do nada, né? Outro concurso que eu fiz já faz um bom tempo também, que chamou o 28º, eu sou o 29º para a supervisão de Campinas, né? Então, se chamar mais um, eu sou o próximo, né? Mas, como eu disse, eu estou feliz aqui na cidade que eu trabalho e não pretendo sair daqui agora, da supervisão de Barueri, né? Então, pretendo aí ficar um tempo aqui, né? Então, já trabalhei em Santana de Parnaíba, Araçariguama, Cubatão, né? Então, quem não sabe a minha história, eu já ocupei vários cargos, né, públicos, já fui vereador, já fui secretário, já fui chefe de gabinete, enfim. Então, tenho uma vasta experiência aí na gestão pública, e aí comecei a falar de concursos, porque foi algo que eu comecei a fazer, o pessoal gostou, e aí, né, foi sequência. Isso não significa que a gente não tem aí sempre um outro que pontua uma crítica, mas eu fiquei feliz.
E o canal ganhou uma proporção tão grande que hoje muitas pessoas me conhecem na rua, nas escolas, e falam assim: nossa, assisti você, que legal. E isso é muito bacana, né? Porque a gente consegue ver as pessoas, às vezes eu fico até um pouco, eu sou um pouco tímido, né? Então às vezes eu fico um pouco sem graça, mas as pessoas têm, né, me cumprimentado e eu fico muito feliz de poder contribuir. Eu falo que quem passa é a pessoa, né? A pessoa que passa. A gente contribui com alguma informação, com alguma incentivo, né, para que as pessoas não desistam, porque tem muita gente que desiste porque não passei, não estou passando e tal, e aí desiste. Eu passei um ano, gente, na na reprovação de concurso. Um ano. 2017, eu reprovei vários concursos. E chegou um momento que eu me questionei. Eu falei, gente, não é para mim esse negócio de concurso, não. Até eu fazia concursos, né? Já tinha passado no Estado, uma época, no Correio, na Prefeitura de Santos, para outros cargos, né? Mas aí, quando eu comecei a investir sério em concurso, eu comecei a pensar assim, gente, acho que não é para mim esse negócio, não. E aí eu fui, e depois, em 2018, né, como eu falei, passei em primeiro lugar num processo seletivo, lá em Araçariguama, e isso me deu uma confiança, gente, porque eu nunca imaginei que eu ia passar em primeiro lugar num concurso. E aí depois veio de Santana de Parnaíba, eu passei em primeiro lugar para vice-diretor. Fui classificado, acho que em 27º, não lembro mais, para diretor, fui chamado, convocado. Aí passei em Cajamar, em segundo lugar para diretor. Aí eu falei, olha, gente, até que esse negócio está dando certo. E aí depois eu passei em Araçariguama de novo, né? Aí fiz o seletivo, acho que umas 6 vezes de Araçariguama, passei a 6 em primeiro. E aí eu criei confiança, né? É impressionante como a gente, quando a gente está confiante, a gente melhora, né? E assim, para encerrar a minha dica importantíssima, gente, eu estou aqui em Barueri, né, no apartamento onde eu gravo, e eu tenho aqui do meu lado aqui muitos livros. Livro para cá. É tudo livro de pedagógico, legislação, não. A maioria não é. A maioria é livro de literatura. E também depois que eu comecei a ter a frequência do hábito da leitura, né, diminuir o celular, né, às vezes eu uso bastante o celular, mas diminuir o celular e comecei a tirar um tempo para ler, isso também melhorou muito as minhas produções de texto. Tanto é que em muitos concursos eu acabo subindo na nota por causa da prova dissertativa. Porque ler, gente, ler, né? Quando você lê um livro, não precisa ser pedagógico, né? Você lê um livro ali, você vai adquirindo vocabulário, vai adquirindo argumentação, vai melhorando o seu conhecimento. E a gente hoje está muito preso no celular, né? Então as pessoas ficam lá, assim, passa a tela, né? Passa, né? Aquilo lá é meio viciante. Você vai vendo uma coisa, depois você quer ver outra. Quando você for, vai ver, está 2 horas no telefone. E assim, com conhecimentos que muitas vezes não ficam, né? Ou a bobagem, né? Então, perdendo tempo ali. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Então, leia, gente, leia. Eu não gosto de ler. Pega um livro, né, mais tranquilo, leia, porque isso também te prepara para a prova, que te dá concentração, te dá paciência, te dá aquele poder de você ficar lá focando. Muitas pessoas falam assim, a prova da VUNESP é muito grande, é cansativa. Eu não sinto esse cansaço. Por quê? Eu adoro fazer prova da VUNESP. Eu estou acostumado a sentar e ler. Então, ler uma prova, ler um livro, virou hábito. E quando vira hábito, você, né, não tem o cansaço, tá bom? Então, gente, é isso aí. Semana que vem estarei aqui com o quadro Você Pergunta, Eu Respondo, certo? Espero as suas perguntas lá no Instagram, né? No Fábio Inácio. Também tem as redes que eu falo lá no TikTok, no Kawaii. Estou falando muito de autismo agora, né?
de autismo. Às vezes eu faço também uns vídeos sobre questões emocionais, enfim, tá bom? Então, até mais, grande abraço e até semana que vem. Obrigado.